novamente. Paz seja convosco, amém? Para a gente ganhar tempo, vamos lá. Abra sua Bíblia lá no livro de Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, vamos ler do versículo 1 até o 10. Sei que Esdras não é um livro muito comum aqui ser falado, né? Mas tá aí na Bíblia, gente. Amém? Espera mais um pouquinho, também tô procurando. Esdras, capítulo 10. Vamos ler do 1 ao 10. Bem, gente, vamos lá. O povo, o título ali tá: o povo reconhece o seu pecado. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens e mulheres e crianças, reuniu-se em volta dele. Eles estavam chorando amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes do povo vizinho. Apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandamos de volta todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daquele que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levanta-se, esta é a questão. Esta questão está nas suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerado. Eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasib. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez então uma proclamação em toda a Judá e Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias teriam todos os seus bens separados para a destruição e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém, e no 20º dia e nono mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam trêmulos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhe disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Amém? Feche seus olhos, permaneça com a Bíblia aberta, por gentileza. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, primeiramente. Deus, obrigado por essa oportunidade. Fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Usa, Senhor, usa eu aqui, Pai, como o Senhor quiser, que eu possa ser uma ferramenta nas suas mãos, Deus amado, que o Senhor venha crescer a cada dia na minha vida, que eu possa diminuir, que eu possa ser um canal de bênçãos na vida deles, Pai, que nós possamos estar aqui 100% focado e que nós possamos entender e reter o máximo possível da tua mensagem, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, gente, por gentileza. Vamos lá. Para a gente dar início aqui, eu já vou falar o tema, para ficar mais fácil a compreensão. O tema da mensagem de hoje é arrependimento verdadeiro e restauração. Antes de nós começarmos aqui, vou fazer uma pergunta. Quem já leu o livro de Esdras? Agora uma segunda pergunta. Pode ser sincero, gente. Quem nem imaginava que existia Esdras na Bíblia? Deus pela sinceridade. E é verdade. Ele não é muito comum ouvir uma mensagem do livro de Esdras. Mas assim, eu falo para vocês que é bem interessante. Leiam esse livro que você vai aprender bastante coisa.
Esse capítulo 10 aqui, resumidamente, ele fala que Esdras ele foi levantado, além de como um grande líder, ele era um escriba também, e um grande líder, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Depois que o povo veio do exílio babilônico, da escravidão, ele foi o responsável em apresentar a lei de Moisés para o povo. Então ele era aquele líder que estava ali na frente e estava apresentando a lei de Deus para o povo de Israel. E como de costume, sempre tem aqueles acertos e aqueles erros, aqueles detalhes que precisam ser alinhados. E esse capítulo 10 aqui, ele basicamente ele fala sobre o momento onde o povo de Israel estava pecando. Naquele tempo era proibido você se relacionar com mulheres de outros lugares. E o povo ele estava errando nessa parte. E Deus ele estava cobrando, digamos assim, ele estava exigindo um posicionamento de Esdras. E Esdras ele falou: Deus, eu vou orar, vou pedir para o Senhor me dar uma oportunidade, o que eu faço com esse povo? Era uma missão difícil, gente. A gente pensa que o povo de Israel não, era um povo difícil de se lidar. Difícil que eu falo, era desafiador, porque eles entendiam o propósito, mas eles eram muito fáceis, eles eram muito influenciáveis. Eles mudavam de opinião muito fácil. Era só vir uma luta, era só vir um detalhe, eles mudavam de opinião. Era muito desafiador aquele tempo. Então, corretamente ele fez o quê? Ele pediu auxílio a Deus. E ali, no primeiro texto, no primeiro versículo que diz ali, quando Esdras orava, Deus, eu tenho que pedir para Deus alguma estratégia, alguma coisa que eu preciso fazer para esse povo entender o problema. Voltar a entender que não pode acontecer essas situações novamente. Então ali, a introdução ele fala assim que quem foi Esdras? Foi um líder, um sacerdote, um escriba. E ali nós entendemos também que ele relata a restauração do povo de Deus após o exílio. Ali ele ensina pra gente sobre a importância do arrependimento sincero e a busca da santidade. Essa é a missão, esse é digamos assim, o objetivo que ele tinha. Pregar o evangelho para aquelas pessoas, ensinar e principalmente que o povo entendesse o pecado, se arrependesse e buscasse a restauração e a santidade. Então são objetivos que ele tinha, aquela missão era isso. A missão de Esdras era essa. Uma missão desafiadora. Então ele estava ali, mas ele aceitou o desafio. Vamos junto, vamos junto. Então vamos lá. Eu quero citar aqui 5 características desse momento do capítulo 10, onde fala sobre arrependimento verdadeiro. Eu quero que vocês entendam qual foi as etapas que Esdras passou nesse capítulo, que ele chegou ao seu objetivo, ele conseguiu concluir o seu objetivo. E o primeiro dele, que está ali para a gente ganhar tempo, tem muita coisa, ele é o poder da intercessão. O versículo 1 diz ali, vou ler ele para vocês novamente, enquanto Esdras orava, fazia a confissão, chorando e prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de Israel, homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, se nós analisarmos ali, Esdras se derramou diante do Senhor. Ele falou: preciso orar. Ele intercedia pelo aquele povo. Ele entendia que o povo estava no pecado. E ele, como um líder, o que ele fez? Vou orar pelo povo. Vou interceder por esse povo. E ali até algumas coisas que eu coloquei ali que Deus falou comigo assim, que Esdras não estava apenas triste, mas ele estava quebrantado. Ele se colocou no lugar do povo e intercedeu por todos. Quando líderes espirituais se humilham diante de Deus, isso inspira transformação coletiva. Então o que Deus está querendo falar com a gente essa noite, através desse primeiro tópico? A intercessão é extremamente importante. Que nós possamos aprender com Esdras a orar pelas pessoas que estão em volta de nós. Vamos trazer para os dias de hoje, nossa célula, onde nós mais trabalhamos.
Não são, quando eu falo líderes, não é só os líderes de céu, vice, todos nós. Nós temos uma liderança onde for. Nossa casa, no nosso trabalho, onde for, nós temos uma liderança. Na igreja, espiritualmente falando, também temos. Então nós, como líderes espirituais, nós precisamos exercer essa função. E a primeira é de interceder pelas pessoas. Nós vamos ter aqui 24 horas de oração. Bem, quem vai estar aqui? Glória a Deus. Qual que é o objetivo principal dessas 24 horas de oração? Digo para você que não é vir aqui de madrugada passar frio, não, meu irmão. Sabe qual é o objetivo maior? Quem já participou aqui, você vai notar que vai ter vários nomes ali. De pessoas, vários objetivos escritos assim a papel para você lembrar para quem você precisa orar. Ministérios, pastores. Você nunca vai esquecer quem precisa de oração. Quem não precisa de oração? Então, interceder por aquelas pessoas. Interceder por aquele ministério. Interceder por aqueles pastores. Interceder pelo povo. Que eles busquem um arrependimento. Essa é uma das nossas funções. Quem está aqui entendendo o poder da intercessão, que foi um livro maravilhoso que eu li e consegui entender um pouquinho sobre o que é esse ministério de intercessão. É você se colocar no lugar de alguém em oração, em prol de um. Isso é interessante, que nós deixamos o nosso eu de lado e se colocamos orar por ela, buscar junto com ela. Interceder é isso. E Jesus estava fazendo isso. Ele sabia que o povo estava no caminho errado. E ele, o que ele fez? Ele não condenou, ele não apontou o dedo, ele fez ao contrário. Ele intercedeu por aquilo. Que nós possamos essa noite realmente entender o propósito que líderes, nós precisamos interceder pela nossa liderança, principalmente pelas pessoas que estão na nossa célula, pelos nossos pastores. Uma igreja em conjunto, nós precisamos orar. Uma igreja forte, nós precisamos de oração. Precisamos interceder. Tem pessoas que realmente precisam entender, muitas vezes assim, o propósito, sair do pecado. Ela não consegue vencer sozinha. Nós aqui, como igreja, precisamos exercer essa função. Estão comigo? Líderes. Quando eu falo líderes, não é só líder de rede, não é líder de célula, todos nós. Aceitar essa missão. Esdras foi um exemplo porque ele não desistiu. Ele tinha uma missão desafiadora, mas ele foi até o final. E eu sei que Deus vai honrar você também e vai te honrar até o final. Bem, gente? Vamos lá para o segundo. O reconhecimento do pecado. Esse nome bonito aqui, ó. Secanias. Se levanta e reconhece. Pecamos contra o nosso Deus. Eles tinham se casado com mulheres estrangeiras. Mas há uma palavra de esperança. Ainda há esperança para Israel. Entenda, gente. Reconhecimento do pecado. Domingo, quem estava aqui domingo? O pastor falou uma coisa bem interessante. Chega um momento da nossa vida que nós achamos que nós somos autossuficientes e não precisamos aprender a mais nada. Eu digo com propriedade isso porque eu passei por essa fase. Todo mundo passa por essa fase. Supra-sumo do negócio. Não precisamos mais ser ensinados. Eu sei tudo, está tudo certo. Não é assim que funciona. Eu acredito que o reconhecimento do pecado ele é relacionado com a humildade. Para mim, reconhecer meu pecado, eu preciso ser humilde, primeiramente. Quando eu declaro que eu sou autossuficiente, é impossível eu reconhecer o meu pecado. É mais fácil eu apontar o pecado dos outros do que reconhecer. Então, se realmente a gente precisa reconhecer o nosso pecado, os nossos erros, mas existe algo muito maior que é a humildade. Hoje, infelizmente, talvez isso daqui vai ser um negócio diferente como eu vou falar. Mas a gente não vê muitos líderes e pastores reconhecendo os seus pecados. Porque vir aqui na frente um pastor, um líder, muitas vezes ele gera algo de vergonha.
Que, nossa, um pastor se arrependendo dos pecados. Mas eu te digo para você, nossa, eu não sou muito maior que vocês não, meu irmão. Eu pego também e erro. E se eu vim aqui um dia ficar de joelho, é porque eu sou pecador e falho também. Não sou melhor que ninguém. Sou falho também muito mais do que vocês. Mas muitas vezes nós queremos manter a nossa postura de líder. Não posso errar se eu vim ali na frente, que líder que eu sou, que pastor que eu sou. Vou te falar uma coisa, meu irmão. Esdras ele fez diferente. Ele se colocou em primeiro lugar na frente como o maior pecador. Porque ele tinha que mostrar o exemplo. E o povo via através da vida dele que se Esdras, que era o líder daquele momento, se arrependeu e pecava, quem sou eu? Deus está falando para nós essa noite, para a gente reconhecer o nosso. Para reconhecer, a gente precisa ter humildade e coragem. São condições onde Deus nos coloca muitas vezes e nós olhamos assim, será que eu vou? Eu já questionei Deus muitas vezes isso. Eu estava naquela porta lá e Deus passou para falar, para estar relatando a minha vida. Porque ali, a igreja estava cheia. Eu falei, realmente sim. Deus, ele concretizou, relatou a minha vida. Eu fui o primeiro a vir aqui. Falei, não, Deus, não vou ficar relatando mais. Independente se eu fosse um visitante, um novo convertido, até pastor, eu não sou diferente de ninguém. Independente do que as pessoas vão pensar. O principal é eu e tu. Depois vem os outros. O que vai ficar aqui, ficou. Não adianta eu fazer bem para todo mundo e tá papai. Isso fez eu entender muitas coisas. Reconhecimento do pecado. Quando nós reconhecemos, Deus ele olha para a gente e fala: coragem. Coragem. Deus é nosso, Deus é Deus. Ele não vai ficar apontando o dedo assim: ei, pecador. Você, líder. Você, líder, que está me olhando aqui. Seja. Dê o pontapé. Dê o primeiro passo. Gente, vou contar algo para vocês para a gente ganhar tempo. Eu já vim aqui muitas vezes na frente e não era para mim vir. Mas por que, Marco? Você veio aqui na frente? Principalmente quando nós estávamos nos cultos de jovens. Porque Deus falava com a galerinha, mas eles tinham vergonha de vir. Alguém tinha que dar o primeiro passo. E naquele tempo eu estava lendo o livro de Josué. E eu fiquei muito doido. Estrategista. Eu falei assim, Deus, eu vou ser o primeiro. Eu vou usar estratégia. Eu chegava aqui na frente e fechava o olho 5 minutos, quando eu olhava, tinha uns 15 aqui na frente. Estratégia. Porque eles tinham vergonha de estratégia. Sabe o que Deus está falando para a gente essa noite? Líder, Deus está te dando estratégia, mas você precisa ser o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Ele vai te dar a estratégia certa. Amém? Você está copiando o que eu estou entendendo? Amém? Vamos lá. Terceiro, a necessidade da decisão. Secanias incentiva Esdras. Levanta-te, porque este assunto é a tua responsabilidade. O arrependimento exige ação. Não basta sentir tristeza. É preciso mudar as atitudes. Deus espera de nós decisões concretas. Precisamos decidir. Se eu pretendo abandonar o pecado, não querer viver mais essa vida, eu preciso decidir e querer isso. Porque falar, até papagaio fala. Mas se posicionar e decidir, aí é muito simples. Esdras, ele falou para o povo: arrependam-se, parem de praticar essas atitudes, mas precisam se posicionar, precisam decidir. Deus está falando para a gente essa noite. Está mostrando para você essa noite o que precisa ser deixado de lado. Porém, tem uma atitude.
primeiro lugar, busquem a mim, arrependam-se e venham até mim, que eu estou te esperando. Porque o pecado, a maior intenção, digamos assim, o objetivo dele é afastar de Deus. Venham até mim. Se arrependam. Se arrependam e venham até mim. Líderes, às vezes frustrados. Líderes que abandonaram suas posições. Líderes que estão fadigados, que não aguentam mais. Venham até mim. Não se afastem de mim. Venham até mim. Você precisa se aproximar de Deus, não se afastar. Busque minha face. Restaura minha terra, ó Israel. O arrependimento, ele gera consequências positivas na nossa vida. O arrependimento genuíno, não o remorso. Pastor, o que é remorso? Vou te explicar basicamente rápido. Remorso é chegar aqui, dobrar o teu joelho, chorar, tremer a mãozinha, chegar lá fora e começar a continuar praticando a mesma coisa que você fez. Você só se emocionou. A emoção. E infelizmente acontece isso. Não estou dizendo que você vai sair daqui, meu irmão, vai se arrepender genuinamente, vai sair daqui, vai ser o santo dos santos. Não é isso. Mas você vai chegar lá fora, você vai entender o que preciso. Realmente, me arrependi, eu entendi que eu preciso mudar. Aquilo que eu praticava, não quero mais. Quero uma vida nova. Isso é verdadeiro arrependimento genuíno. E a necessidade de decidir é minha e sua. Hoje Deus está te perguntando, qual é a sua decisão? Aonde nós queremos chegar? Meu irmão, você decidiu estar aqui nesse frio. Semana passada deu uma geada lá, -2 lá na empresa. Meu Deus do céu, aquele negócio branco. Falei, o que eu tô fazendo no Polo Norte? Cheguei aqui no culto aí, frio. Você decidiu estar aqui para orar, aprender mais de Deus, buscar a Deus. Glória a Deus por isso. Mas é agora, depois disso, daqui por diante, abriu a porta, acabou o culto. Deus falando sobre arrependimento, restauração. Qual que é a nossa decisão? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Acordem, Esdras. Líderes. Levantam-se. Nós não podemos nos acanhar com as lutas que vêm. Cada dia está tão explícito a volta de Cristo. Guerras, choro, fome. Cada dia está mais difícil viver. Nosso país, então, piorou. Não precisa ser um grande escritor ou leitor da palavra de Deus para entender que Jesus está voltando, está breve. E nós, como liderança, nós, como os filhos de Deus, precisamos estar em alerta. Não só pela volta de Cristo, mas principalmente para levar essa palavra para as pessoas. Eu não sei para vocês, mas o objetivo maior para mim é levar o evangelho. As demais coisas serão acrescentadas. Se posicione na sua empresa. Se posicione no seu trabalho, onde você estiver. Eu contei aqui o meu testemunho hoje. Que Deus fez na minha vida, que Deus abriu uma porta de novo de trabalho para mim. Mas onde eu estava, meu irmão, só faltava ser escrachado. Simplesmente porque eu estava falando de Deus. Não há nenhuma lei que se possa Deus. Espero que me engolir, que não dá nada disso. É isso aí, meu parceiro. Pregar o evangelho. Você decidiu estar aqui. Vamos falar desse Jesus para essas pessoas. Amém, gente? Estão comigo? Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Decisão. Quarto, é o compromisso coletivo. Está lá no versículo 5 e 6. Esdras fez os líderes jurarem que iriam obedecer à vontade de Deus. Ele se retirou, jejuou e continuou em oração.
mostrando o peso espiritual da situação. A santidade, ela deve ser um compromisso coletivo, igreja, família e ministérios. Todos precisam estar unidos na busca por um viver santo. Compromisso coletivo, buscar a santidade. Me arrependi, decidi buscar a Cristo, mas eu preciso passar por aquele processo abençoado chamado de santidade. Ser santo, buscar a santidade é um processo. Principalmente nos dias de hoje, que nós saímos daquela portinha ali, ó. Satanás está com uma bandeja te oferecendo coisas ali. Nós temos que decidir e escolher o que é bom, o que é ruim. Se eu quero continuar, se eu quero me entregar aos braços de Satanás. E hoje é tão acessível o pecado. Muito acessível. É tão fácil você chegar e ter acesso a alguma coisa que vai te tirar a atenção de Deus e a cada dia se aprofundar nas coisas do inferno. Assim, gente, vou ser bem sincero para vocês. Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar de inferno. Na realidade, nós precisávamos falar mais sobre o inferno. Credo, pastor, você é louco? Eu falei, isso não é louco mesmo. Porque nós falamos de céu, de céu, de céu, de céu, de céu, e vivemos muitas vezes uma vida totalmente defasada. Só existe dois destinos, céu e inferno. Quem escolhe somos nós. Nossa, pastor, mas você quer colocar medo na gente? Não. Precisamos entender que o Satanás está lá, pronto para querer tirar nós daqui e levando muita gente para o inferno, e muitas vezes nós estamos aqui tomando sorvete pela testa. Vamos, igreja, vamos, letras. Acordem, liderem, busquem. Nós precisamos ter intensidade. Não podemos abaixar a guarda. Precisamos nos santificar. Precisamos jejuar. Precisamos orar em conjunto para conseguirmos alcançar o nosso objetivo. Como igreja, como corpo de Cristo. Uma igreja unida, que ora. Eu vi milagres acontecer aqui nessa igreja através da oração. Eu já contei, não foi nenhuma nem duas vezes. O seu irmão não está aí, pai do Lucas, né? Pensa pura. Deus usou a vida daquele homem, fez um milagre na vida dele. Ele restaurou a minha vida, a minha fé, que eu estava meio abalado. Deus fez um milagre na vida daquele homem, viu a reportagem no Globo Esporte, cara. Que meu evangelho chegou lá até na Globo. Deus fez um milagre na vida daquele homem. Através do quê? Oração. Eu lembro quando nós ficávamos de pé aqui todos os dias orando. Nós orávamos, todo mundo aqui. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu lembro quando ele chegou aqui em cima e começou a contar testemunho da minha fé. Que Deus fez na vida daquele homem, ele restaurou a minha vida. A minha vida. Um dia eu sentei com ele e falei para ele: se você soubesse o que Deus fez na minha vida o dia que eu te vi lá restaurado, irmão. Entenda que Deus está preparando para nossas vidas. Meu irmão, não se acomode. Não deixe que as lutas da nossa vida, o que acontece aí na vida, é algo que vem só para muitas vezes nos distrair. Mas Deus, Ele quer fazer muito mais. Não desanime. O Deus que está conosco é muito maior. Ele tem um objetivo na vida de cada um aqui. Eu não falo sobre líderes. É eu e você, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Esse estar tamo junto não é só um frão, uma palavra. Tá mesmo. Braço. Estamos aqui no ombro. Precisar chorar, choramos junto. Você não deixa de cumprir o que Deus fez na sua vida. Nós estamos aqui hoje no culto de oração, nós vamos orar. Nós vamos orar mesmo, buscar a Deus. Mas o principal objetivo que você está entendendo daqui, qual é os objetivos dessa restauração e de salvação? O arrependimento. Deus está aqui hoje para nos confrontar.
pé em nome de Jesus. Uma frase que Deus colocou no meu coração durante eu estava montando essa mensagem. A restauração começa com lágrimas sinceras e termina com atitudes firmes. A decisão, o posicionamento muitas vezes começa com lágrimas. Mas eu tenho certeza que isso vai terminar com as atitudes firmes. São isso que faz a diferença. Eu lembro que muitas vezes me posicionei diante de Deus chorando. Falei assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Mas eu sei que Deus, ele tem algo muito, muito maior. Esdras, ele teve uma missão. E ele concluiu. E essa missão Deus é para a tua vida. Tem uma frase que é falada aqui na igreja. Que Deus não havia machado para deixar encostado. Já parou para pensar o que significa isso? Deus não havia machado para deixar encostado. É eu e tu. É eu e você. Nessa guerra. Em prol de levar o evangelho para as pessoas. E levar a salvação que um dia eu fui alcançado. Você foi alcançado. Eu e você somos fruto de oração. Hoje eu falo convicção que alguém intercedeu e orou pela minha vida. Hoje eu estou aqui porque eu sou fruto de oração. Hoje eu estou aqui porque existiu um êxito na minha vida que demonstrou tudo, que me mostrou o que era o evangelho, o que era o verdadeiro amor, que o mundo não me proporcionava. Hoje eu estou aqui pregando o evangelho e falando para você com convicção que aquilo há 12 anos atrás está se cumprindo. Então por isso que eu faço autonomia. Não desista. Não desista. O que Deus tem para fazer é surreal. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Antes de nós orarmos, é algo que você coloca no seu coração. Vamos orar, porque eu sei que Deus tem algo que te mostrou para você essa noite e que precisa ser retirado da sua vida. Mas precisamos passar por algumas etapas. Se arrepender, se posicionar, ter humildade. Só tu és. Então que Deus venha colocar isso no seu coração, que nós possamos ter todos isso e largar esse pecado. Continuar, não desistir. Senhor, meu Deus e meu Pai.